porque a atual grande multidão das testemunhas de Jeová não será salva. Porque elas acreditam em verdades ensinadas pelo corpo governante. Elas acreditam na inverdade que elas não são filhos de Deus. Veja João 1:12, que nos mostra que Jesus dá autoridade para todos que exercem fé em seu nome, sejam filhos de Deus. Veja Gálatas 3:26, que nos mostra que todos os cristãos são filhos de Deus, devido à sua fé em Jesus Cristo. E já o corpo governante proíbem elas de serem filhos de Deus. Alegam que a grande multidão só poderá se tornar filhos de Deus depois de 1000 anos do reino de Cristo. E visto que em João 4:23-24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai com espírito e verdade, a grande multidão não está aplicando a verdade da Bíblia, pois estão negando o ensino de Cristo. Para que elas possam ser salvas, elas precisam tomar duas atitudes. Primeiro, se arrependerem de ter acreditado neste ensino anticristo do corpo governante. Segundo, saírem da jw.org. A Bíblia diz em Revelação 18:4: Saí dela, povo meu, para que não recebam parte das suas pragas. Outros ensinos anticristos que o corpo governante as obriga a acreditar. Jesus manda, em Mateus 6:13-4, os cristãos não contarem para ninguém as suas obras cristãs, porém, elas são obrigadas a colocar o nome pessoal, num relatório mensal, sobre suas obras cristãs, praticadas todo mês. Elas são obrigadas a expulsar de suas casas um filho ou uma filha que foram desassociados por ordem do corpo governante. E veja só a hipocrisia do corpo governante neste Congresso de 2022. No seu Sermão do Monte, Jesus disse: Vocês ouviram que se disse: Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Daí, em Mateus 5:45, Jesus explicou por que nós queremos mostrar esse tipo de amor. Para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Esse tipo de amor que é produzido pelo Espírito Santo é bem diferente do amor que é comum no mundo hoje. Ele tem um padrão superior. Jesus explicou que os pecadores usam a lei da reciprocidade. Mas se queremos mostrar que somos filhos de nosso Pai que está nos céus, precisamos ser diferentes. Nós tratamos os outros assim como Jeová e Jesus nos trataram. Em Romanos 15:7, a Bíblia nos incentiva: acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês. A palavra grega usada aqui dá a ideia de receber alguém com bondade ou hospitalidade, como receber em sua casa ou em seu círculo de amigos. Quando o amor cresce, o preconceito some. Não deveria nem passar pela nossa cabeça rejeitar alguém. Não deveria nem passar pela nossa cabeça rejeitar alguém. Viram só? Para uma pessoa leiga que foi pela primeira vez assistir um congresso das testemunhas de Jeová, ela vai pensar que as testemunhas de Jeová amam os desassociados. Lê do engano. Tratam os desassociados como inimigos, que não merecem nenhum simples oi quando encontram com eles na rua.
Aliás, o corpo governante obriga a grande multidão a não dar nenhum simples oi para os desassociados, ensinando que todos que não estão fazendo parte da organização JW.org são inimigos de Jeová. Mas, se o corpo governante explicou neste congresso que as testemunhas de Jeová amam seus inimigos, como que ao mesmo tempo elas odeiam os desassociados? Perceberam a contradição? Pessoal, tem muito mais contradições que a grande multidão é obrigada a praticar no dia a dia por ordem do corpo governante. É só vocês pesquisarem, assistindo os vídeos dos dissidentes. Se informem, pois, na era da informação, querer permanecer ignorante é opção. E o corpo governante obriga a grande multidão, dizendo que elas não devem acreditar em nada que esteja fora do site que pertence a JW.org. Mas, ao mesmo tempo, o corpo governante quer que as pessoas acreditem em todos os livros e revistas da JW.org. Não é contraditório? Como que eu vou acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa, se eu não posso ler o contraditório? Já imaginou se todos os juízes não pudessem ler o contraditório? E se você tivesse que resolver um assunto na justiça, gostaria que o juiz não lesse o que você tem a dizer para ele? O que você acha disso? O mundo inteiro seria governado plenamente por ditadores iníquos. Portanto, na verdade, o corpo governante não quer que a grande multidão aprenda a verdade sobre a verdade. Em 1968, o corpo governante das Testemunhas de Jeová lançou um livro azul, intitulado A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Este livro foi impresso em bilhões de exemplares, no mundo inteiro. Era comum as testemunhas de Jeová dizerem que qualquer pessoa que aceitasse ficar com este livro, elas diziam, fulano ou fulana, aceitou a verdade. Este livro ficou conhecido como se fosse a própria Bíblia Sagrada. Só que este livro continha muitas inverdades, para não usar de eufemismo, continha muitas mentiras. E uma destas mentiras era que a geração de 70 ou 80 anos, nascida em 1914, estaria viva quando viesse o fim do mundo. Ou seja, o fim do mundo viria dentro desta geração de 70 ou 80 anos que presenciou os acontecimentos em 1914. Só que não se cumpriu esta profecia, e portanto, era mentira. Então, como que a JW.org pode afirmar que só seus livros é que contêm a verdade? Perceberam? Então, para a grande multidão ser salva, ela precisa praticar duas coisas. Primeiro, se arrepender de ter acreditado nas mentiras ensinadas pela JW.org. Segundo, sair da JW.org. Mas, irem para onde? Vão precisar exercer fé em João 14:6, que diz que não é a JW.org, nem o corpo governante quem salva, mas sim, o que nos salva é uma pessoa, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, uma pessoa, é quem nos religa ao Pai, e nos dá a vida eterna. Portanto, a religião verdadeira, é uma pessoa, Jesus Cristo. E não a JW.org. Medite nisso, e fujam para a segurança, e esta segurança está em João 14:6. E não na JW.org com seus pseudo-ensinos que violam o teor de João 4:23-24, que diz que o Pai procura quem o adore, com espírito e verdade, e não com as mentiras ensinadas pela JW.org. Reflita nisso. Rumine isto. Medite nisso. A sua vida eterna está em jogo.